Peço a você que abra a palavra de Deus no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. E o texto que analisaremos nesta noite é o texto que vai do versículo 8 até o versículo 37. É um texto longo, por isso não faremos a leitura de todo o texto de uma só vez. Nós o leremos aos poucos, à medida que formos estudando a palavra do Senhor. Analisando durante a semana este texto, para compartilhar com os irmãos, eu percebi algo interessante, alguns versículos que são divisores mesmo do assunto, que são divisores da linha de raciocínio que o texto segue, são introduzidos ou apresentam a expressão dia de forma indefinida. Se a gente olhar, por exemplo, o versículo 8, que é o primeiro desses versículos, nós vamos ler certo dia. Quando nós vamos para o versículo de número 11, o texto diz um dia. E quando, por fim, chegamos ao versículo de número 18, o texto diz: tendo crescido o menino, saiu certo dia. Certo dia, um dia, certo dia. Que tipo de dia você está vivendo? Que natureza de dia você está vivendo? É esse o tema que nós exploraremos nessa noite. Peço a você que feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de louvar o Senhor. Com o apóstolo Paulo, que depois de falar sobre assuntos tão elevados, tão ricos, muito acima do próprio entendimento dele, por fim, se manifestou em júbilo, adorando, e disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro lhe deu a Ele, para que Ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como o apóstolo Paulo, neste momento, a Deus, nós declaramos isso. Quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, mas um Deus que se coloca diante de nós acessível, tangível, que se deixa achar. E nós dizemos, ó Deus, de todo o nosso coração, que seja a glória ao Senhor, para sempre. Amém. Porque do Senhor são todas as coisas, do Senhor vieram todas as coisas, e para o Senhor todas as coisas têm o seu propósito. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Ao lermos a sua palavra, Pai, e procurarmos extrair dela o ensino que o Senhor mesmo pretende, que o Senhor nos edifique nesta noite. Fala conosco, queremos ouvir a sua voz. Edifica a sua igreja. Obrigado pelos irmãos aqui presentes, por aqueles que não são parte dessa igreja, mas são convidados ou visitantes, que são muito bem-vindos, ó Pai, que a sua bênção alcance cada coração e que sejamos verdadeiramente, Pai, realmente edificados pelo Senhor, para a tua glória, ao Senhor a glória, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que tipo de dia você está vivendo? Você já teve a experiência de, em certo dia, algo lhe acontecer e mudar totalmente a sua vida?
Talvez você já tenha passado por alguma situação assim. Uma pessoa que você viu ou conheceu, uma notícia que você recebeu, uma decisão que você tomou ou que alguém tomou e lhe afetou, um diagnóstico que um médico proferiu, algo que você ganhou ou perdeu. Às vezes, em certos dias comuns, a direção de nossa vida é drasticamente mudada. E esses dias são controlados por Deus, dentro da sua administração soberana. Irmãos, como eu já disse no começo da minha palavra, durante a semana, refletindo sobre este texto e pensando sobre o nascedouro deste livro, os livros dos reis de Israel, e qual o efeito que a origem desses livros pode ter no sentido daquilo que eles nos transmitem, eu parei para pensar sobre o profeta Jeremias. Eu tenho estudado um pouco sobre Jeremias nas últimas semanas, e segundo a tradição cristã, Jeremias é aquele que ajuntou os documentos históricos da monarquia de Israel, os compilou e deu origem aos livros dos reis. O profeta Jeremias. E fez isso durante o tempo do exílio, quando o povo de Deus amargava um tempo de cativeiro na Babilônia. E Jeremias, então, sendo cuidado e protegido por Nabucodonosor, pôde trabalhar e pôde, então, trazer à luz esses livros, os livros dos reis, como nós temos na nossa Bíblia, livros esses que nos mostram que até mesmo em tempos de lutas e dificuldades pelos quais o povo de Deus passa, Deus está vivo, ativo e atuando em cada momento. Livro que ressalta que as lutas e dificuldades pelas quais o povo de Deus passa servem para lhe fazer crescer e amadurecer na fé e no relacionamento com Deus. Eu creio que para aquele povo, naquele momento de cativeiro, que era em si uma luta, essa mensagem, ao ver a ação de Deus, o agir de Deus em meio a uma apostasia que foi crescendo e que culminou no exílio, serviu para dar esperança, serviu para renovar a fé. E essa verdade está de forma muito clara no texto de hoje. No texto que nós leremos e analisaremos, podemos aprender importantes lições, à medida que observarmos que, certo dia, um relacionamento se inicia despretensiosamente. Que um dia, esse relacionamento experimenta gratidão como reconhecimento. E que certo dia, em um mundo de dores, Deus dirige a vida de uma serva sua, de modo a amadurecer-lhe na fé. E são esses pontos que nós veremos. Vejamos um por vez, começando dos versículos 8 a 10. Certo dia, um relacionamento que se inicia despretensiosamente. Acompanhe em sua Bíblia a leitura da palavra de Deus em silêncio. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido:
vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Certo dia, um relacionamento se inicia despretensiosamente. O profeta Eliseu, em suas andanças como profeta de Deus, profeta do Senhor no reino de Israel, tinha seus trajetos. E um desses trajetos passava pela cidade de Sunem, na tribo de Issacar. E com certa regularidade ele passava por ali. E estando ali, uma mulher rica, e o termo hebraico quer mostrar que essa mulher era uma mulher grande, no sentido de ter posses, no sentido de ser influente, no sentido de ser uma mulher respeitada na região. Uma mulher rica o constrangeu, em um desses momentos, a comer pão. E quando o texto fala que ela o constrangeu, não é que ele não queria, ou não é que ela o forçou. O texto está dizendo que ela fez um convite que era verdadeiro. Como assim? Convite que a pessoa que faz quer que o convidado aceite. Porque existe convite que a pessoa quer que você aceite, e existe convite que a pessoa quer que você recuse. Não existe, irmãos. Existe convite que é feito por formalidade, por educação. A pessoa já convida, mas assim, do jeito que convida, você entende que é por educação, e você então agradece. Mas quando o texto diz que ela o constrangeu a comer pão, é que foi um convite sincero, que ela queria que ele aceitasse. E o texto diz então que ele aceitou, e o convite foi tão sincero, tão verdadeiro, que o texto diz que, então, todas as vezes que ele passava por ali, ele fazia essa rota, ele entrava para comer, ele se tornou amigo da família. Era uma família de um casal, a sunamita e o seu marido idoso. E ali Eliseu ficava à vontade. E como se já não bastasse essa hospitalidade, ela dá um passo além. Ela toma uma decisão que manifesta a grandeza de sua generosidade. Irmãos, e aqui eu quero já ressaltar algo importante, que abrir a casa para irmãos, abrir a casa, abrir a vida para irmãos, para pessoas da fé, para pessoas queridas, por amor a Deus, colocar-se à disposição, pode ser o início de acontecimentos que você jamais imaginaria. Se oferecer para servir de coração, pode ser o início de situações que você jamais pensaria que aconteceria em sua vida. Então ali, Eliseu, na convivência, foi manifestando quem era, e essa mulher disse ao seu marido: eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vejo que esse homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Como o nosso irmão presbítero Renan disse agora há pouco na sua oração, que o nosso louvor não seja apenas em músicas, mas seja na nossa vida. Que as pessoas vejam o nosso louvor a Deus através daquilo que somos e fazemos. O que aqueles que convivem conosco têm concluído acerca da nossa pessoa?
O que aqueles que convivem com você têm concluído acerca de quem você é? Convivendo com Eliseu, aquela mulher chegou à conclusão: olha, meu marido, eu vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E ela então deu uma sugestão e disse para o seu marido: vamos fazer para ele um quarto? Vamos fazer para ele um quarto de modo que ele fique mais à vontade, ele tenha mais privacidade, nós também. Estando aqui de passagem nas suas rotas como profeta, a trabalho, ele possa ter condição de trabalhar. A gente coloca no quarto uma cama para ele descansar, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que estando entre nós ele possa estudar as Escrituras, ele possa estudar a lei de Moisés, ele possa se preparar como homem de Deus que é. Aí a gente vê então a generosidade daquele coração sendo mostrada, a generosidade daquele coração sendo manifestada. Irmãos, eu me lembro quando eu estava começando o meu ministério, nos idos de 2001, já faz um tempinho, né? Eu recém-formado, recebido como pastor na igreja presbiteriana de Marcela, em Entre Rios de Minas. E eu ia para lá de 15 em 15 dias, ficava sexta, sábado, domingo, retornava na segunda. E eu tive o privilégio de ser hospedado por muitos irmãos queridos. Como eu aprendi, como foi maravilhoso compartilhar esse tempo com esses irmãos. Mas eu ficava muito numa casa específica. E nessa casa, a senhora, quando eu cheguei lá pelas primeiras vezes, o quarto estava todo preparado. E ela dizia: este é o quarto do homem de Deus. Eu me sentia tão honrado com aquilo, com a forma amorosa como aquela senhora me recebia. Havia naquele quarto uma cama, uma cômoda, ela arrumou tudo direitinho, tudo muito assim, caprichosamente. Eu me sentia tão querido. Isso em 2001. Em 2002 eu me casei e tive uma grata surpresa. Na primeira vez que eu fui até lá, depois do casamento, cheguei no quarto, agora a cama era de casal. A cama havia sido trocada. Era uma cama de casal. Que Deus abençoe muito essa irmã querida, a sua família. Ela me marcou profundamente com os seus atos de generosidade, de amor, de dedicação. E assim, aqui, no texto que nós lemos, iniciou-se um relacionamento, despretensiosamente. Aquela mulher abriu sua casa, abriu sua vida, certo dia, para receber o homem de Deus. Vamos continuar a nossa leitura, explicação do texto. Agora nós observaremos a partir dos versículos 11 a 17. Um dia, esse relacionamento experimenta gratidão como reconhecimento. Um dia, esse relacionamento experimenta gratidão como reconhecimento. Veja só o que o texto diz então, acompanhe com atenção em sua Bíblia. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho,
e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-o, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Um dia, esse relacionamento experimentou gratidão como reconhecimento. Aqui o texto é bem interessante. Nos versículos 11 e 12, o texto mostra para a gente que um dia, na sua jornada que passava por Sunem, ele se retirou para ali, para o quarto, se deitou. Chamou o seu moço, pela primeira vez aparece o nome do servidor de Eliseu, que tinha um coração muito diferente do seu senhor, Geazi. Chamou o seu moço Geazi e disse para ele chamar a sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Então aqui aconteceu assim: ele chegou, ele se deitou, ele mandou chamar a sunamita. Só que, no ínterim, entre a sua chegada e o chamá-la, algo havia acontecido. E o que é que havia acontecido? O que havia acontecido está nos versículos 13 a 15. Então, a sequência dos fatos é a seguinte: Eliseu estava pensando em algo que havia acontecido. Ele deitou na cama pensando em algo que havia acontecido há bem pouco tempo. Eliseu ora a Deus e Eliseu toma uma decisão. Então vamos ver o que é que havia acontecido. Versículos 13 a 15. Veja só: este dissera, isto é, havia dito. Antes dele se deitar, ele havia dito ao moço que era para ele ir à sunamita e perguntar: olha, você tem nos tratado com tanto amor, com tanta abnegação, um amor despretensioso, desinteressado. O que a gente pode fazer por você? Eu quero manifestar gratidão, eu não quero pagar. Não, você nunca cobrou diária da hospedagem, você nunca cobrou pelas refeições gostosas, você nunca cobrou pelo carinho, mas eu estou grato e quero manifestar a minha gratidão. Não é pagamento, de forma alguma, é reconhecimento. O que eu posso fazer por você? Há alguma coisa que eu possa falar em teu favor ao rei? O homem era influente. Era profeta do Senhor, tinha acesso ao rei. Eu posso falar alguma coisa a seu favor ao rei? Segundo alguns comentaristas, quem sabe Eliseu estava querendo dizer aqui o seguinte: olha, você gostaria que eu pedisse ao rei isenção de impostos para você, para a sua família? Ou se não, quem sabe, alguma coisa que eu possa dizer a seu respeito ao comandante do exército? A ideia de ministro da defesa, a pessoa responsável pelo poder militar. De repente teria algum processo em andamento. E ele poderia então intervir em favor dela. E aquela mulher, de forma muito gentil, diz: olha, eu habito no meio do meu povo. Como que dizendo o seguinte: homem de Deus, eu estou segura, suprida e em paz. Não preciso de nada que eles possam fazer por mim. Fica tranquilo, eu estou segura, suprida e em paz. Nada que o rei,
que o comandante possa fazer por mim vai fazer diferença na minha qualidade de vida. Eu estou bem. Então isso havia acontecido, versículos 13 a 15. Aí ele chega, deita então e fica pensando, gente, mas o que está acontecendo? O que eu posso fazer por essa mulher? E aí, Geazi, o que você acha? E Geazi foi bastante sensível aqui. Geazi foi bastante sensível ao ver que o profeta não estava satisfeito com a resposta. E Geazi disse, ora, Eliseu, ela não tem filho. O marido dela é velho. Irmãos, será que o casamento da sunamita aconteceu planejado pelos pais, como era comum à época? Os casamentos, em grande parte, eram feitos assim, os pais arranjavam os casamentos. Será que os pais da sunamita, então, tendo em vista um homem mais velho, porém um bom partido, de família rica, um homem que tinha pensamentos semelhantes, um homem que agradava, será que os pais, então, não casaram uma jovem, bem jovem, com um homem bem velho, mas bem sucedido, de modo que ela não teve a oportunidade de ter filhos? Eu não sei se foi esse o problema, se foi essa a dificuldade, mas aqui Geazi, na resposta dele, talvez deixa isso um pouco assim, pelo menos sugerido, como ele fala, ora, ela não tem filho, e o marido é velho, dando a entender que a dificuldade estava com o marido, ela não tem filho, e o marido é velho. Então ali ele deitado na cama, depois disso ter acontecido, ele fala assim, olha, chama a sunamita. O versículo 12, se você olhar, então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Está no mesmo lugar cronológico do versículo 15. Disse Eliseu, chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Então, esse arranjo aqui que eu disse, os versículos 13 e 14 estão nesse meio. E o 12 e o 15 são a mesma coisa, fechando, né, esse momento. E a sunamita foi chamada. E o profeta, tendo-a chamado, lhe disse, por este tempo, mais ou menos nessa época, no ano que vem, por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. O coração daquela mulher deve ter ido à boca. Geazi acertou em cheio. Geazi acertou em cheio. No primeiro momento, quando ele havia mandado Geazi para dizer, olha, o que eu posso falar a seu respeito ao rei ou ao comandante do exército? Nem o rei, nem o comandante do exército poderia resolver este problema. Mas quem disse que a influência maior de um homem de Deus está em homens poderosos? O rei a quem o profeta tinha acesso, o comandante do exército a quem o profeta tinha acesso, não podia fazer milagres. Mas a maior influência de um homem de Deus é o seu próprio Deus. Não minta, a tua serva foi a forma como na hora ela assim, na surpresa, ela respondeu, não acreditando naquilo. Ela não esperava isso. Ela já havia aceitado a ideia de que ela não teria filhos. E aqui então ela foi surpreendida. E o texto continua dizendo que ela de fato concebeu. Deus abençoou aquele casal. Aquele homem pôde gerar filho de sua esposa. Deus o abençoou, Deus a abençoou.
E no tempo determinado, quando se fez 1 ano, ela estava com o seu filho no colo, segundo a palavra do profeta. Aquela que despretensiosamente havia agido com tanta abnegação, estava experimentando a verdade de que Deus surpreende aqueles que o amam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. De uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão exponencial, surpreendente. Abra sua Bíblia, por favor, deixando o texto de Reis marcado. Eu peço que você vá para Hebreus capítulo 6. Olha que texto maravilhoso. Hebreus capítulo de número 6. Versículo de número 10. Veja o que diz o texto da palavra de Deus, Hebreus 6, versículo 10. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, veja só, nenhum de nós deve fazer o que precisa ser feito, o que Deus espera de nós, em troca de algo que Deus então poderá fazer a nosso favor. Não, mas o texto fala que Deus cuida daqueles que lhe são fiéis. Eu acho interessante a forma como o autor aos Hebreus coloca, Deus não é injusto, Deus é justo. Deus retribui, Deus abençoa aquele que ama despretensiosamente, aquele que serve, aquele que se apresenta, aquele que doa. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Como? Servindo os santos, sendo bênção na vida de irmãos, sendo instrumentos de Deus para abençoar o outro nas suas necessidades. Ali aquela mulher foi surpreendida, ela não esperava isso. Como Sara, lá no passado, esposa de Abraão, de início ela nem acreditou, mas ela concebeu e deu à luz. Sara, quando dera à luz, lá no passado, havia dito que Deus tinha lhe concedido motivo de riso e chamou a seu filho Isaque, riso. Como a sunamita deve ter chamado seu filho? O texto não fala o nome do guri, né, o nome da criança, o texto não coloca. Mas eu suspeito que não deve ter sido muito diferente de Isaque. Quem sabe, até Isaque em homenagem à história do patriarca, não sei. O que a gente pode saber aqui, irmãos, é que ações despretensiosas de amor podem produzir resultados jamais esperados. Ações despretensiosas de amor podem produzir resultados jamais esperados. Você acha que Rebeca, quando estava lá no poço, e que chegou aquele viajante, e pediu para ela, você podia me dar água? E Rebeca deu água para aquele moço, ainda se apresentou e disse assim, olha, fica aí que eu vou tirar água para os seus camelos também. No plural, eram alguns camelos, e camelo bebe água. Vocês acham que Rebeca estava pensando que ali ela estava sendo testada? E a atitude abnegada dela seria a prova que aquele homem havia pedido a Deus
para que ele escolhesse a esposa de Isaque, do qual nós falamos aqui, filho de Abraão. Ações despretensiosas de amor podem produzir resultados jamais esperados. Sirva, meu irmão, sirva o próximo, sirva. Deus espera que nós façamos assim. Veja pessoas ao seu lado, seja sensível. Certamente a sua ação poderá diminuir a dor de alguém. Faça isso. O maior pagamento será a alegria de saber que você está sendo bênção de Deus para minimizar, diminuir o sofrimento de alguém. Mas Deus, Ele é aquele que não é injusto para se esquecer daquilo que é feito, das ações daquele que serve. Ele mesmo recompensa. E nós chegamos então à última parte do texto. Eu peço a você que volte para Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18. Nós já vimos que certo dia um relacionamento se inicia despretensiosamente, com o objetivo de servir. Nós já vimos que um dia esse relacionamento experimenta gratidão como reconhecimento. Deus ali, por meio do profeta, abençoa aquela mulher servidora, aquela mulher que se doava, aquela mulher abençoadora. E agora finalizaremos vendo que, certo dia, em um mundo de dores, Deus dirige a vida de uma serva sua, de modo a amadurecer-lhe a fé. Vejam a partir do versículo de número 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e dize-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinde os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino:
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Certo dia, em um mundo de dores, Deus dirige uma serva sua de modo a amadurecer-lhe na fé. O menino havia crescido, devia ter entre 6 a 10 anos, idade que o habilitava a acompanhar o pai, mas ainda não a trabalhar, mas podia seguir o pai. É gostoso a gente sair com os filhos, não é? É bom a gente passear com os nossos filhos, levá-los conosco, sempre que a gente pode, e assim ensiná-los a viver, ensiná-los a se comportar em situações diversas. E aquele homem, então, estava com os segadores, época de trabalho intenso, época de colheita. Geralmente os segadores dormiam no trabalho para proteger as colheitas dos espoliadores. E aquele homem, então, estava na época da colheita, e o menino foi estar com ele no campo. Já o acompanhava, era um garoto, já tinha essa condição. O menino passou mal. Pode ser, segundo alguns comentaristas, não há certeza nisso, mas pode ser que ele tenha passado mal por insolação. A época da colheita era uma época de muito sol. E de repente ele tinha alguma predisposição, alguma veia mais frágil, alguma possibilidade de aneurisma. A ideia então de alguns comentaristas é que houve insolação, uma veia pode ter se rompido e causado-lhe a morte. Não sabemos, o fato é que ele passou mal, começou a sentir uma forte dor de cabeça e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. E ali o pai o encaminhou para um moço de confiança e pediu para que ele o levasse à mãe. E ele foi levado à sua mãe e ficou com ela pela manhã até o meio-dia e morreu. Irmãos, eu me lembro de uma situação quando eu era garoto ainda. Nós tínhamos algumas amizades ali na vizinhança onde eu cresci. E havia um rapaz que era dos nossos amigos, que um dia começou a sentir uma dor de cabeça. E ele foi internado. E ele morreu com essa dor de cabeça. Não foi rápido como aconteceu com o filho da sunamita. Ele ficou alguns dias internado. Mas eu me lembro de as pessoas falarem na época: olha, o cérebro dele foi cozinhado. É por causa da dor de cabeça. Claro que é um dizer popular, né? E eu nem fiquei sabendo ao certo o que de forma médica aconteceu, qual que seria o termo médico para a morte dele. Mas era um rapaz que brincava com a gente na rua. Ele adoeceu, teve uma dor de cabeça, foi internado e morreu. E aqui aconteceu isso com este rapaz, com este garoto, passou mal.
foi levado à sua mãe, morreu. Por quê? Uma mulher tão abnegada, que ali foi agraciada, levou um susto. Não, não, profeta, não diga isso, não minta a tua serva. Ela nem manifestou, foi a sensibilidade de Geazi que viu aquilo no coração dela. E ali ela teve o filho, teve a alegria de conviver com o filho por alguns anos. E de repente o seu filho é ceifado tão novo. Por quê? Irmãos, não temos todas as respostas para todas as perguntas que são feitas pelo fato de vivermos em um mundo onde há dores, resultado do pecado. Não temos todas as respostas, mas nós podemos dizer que em um mundo de dores, Deus dirige a vida de seus servos de modo a amadurecer-lhes a fé, seja qual for a situação. E para isso, Deus usa até o sofrimento como instrumento. Deus estava trabalhando na vida daquela mulher, era uma serva de Deus, era alguém que foi gentil, que manifestou hospitalidade, manifestou de início ali diante de uma palavra que a surpreendeu uma certa incredulidade, como Sara. Mas agora nós vemos uma mulher que tinha fé, a ponto de pensar em ressurreição, em pensar em vida sendo trazida de novo da morte. O texto nos diz que diante do que havia acontecido, aquela mulher pegou o seu filho no colo, o levou para o quarto que havia sido consagrado ao homem de Deus, o deitou sobre a cama do profeta, fechou a porta e saiu. O marido estava ocupado em afazeres, época de colheita, e ela disse que queria um animal para ir até o homem de Deus. Ele fez uma pergunta, ela respondeu ali, e a conversa não rendeu muito. Ele nem perguntou pelo menino, pelo menos aqui não está registrado. O fato é que, muito possivelmente, ele não ficou sabendo do que havia acontecido, da morte do menino. E ela, então, partiu. Ela foi com o homem, deu orientações ao moço que a conduzia, para que fosse direto, sem parar, por nada, para ninguém, até chegar ao Carmelo, cerca de 40 quilômetros de viagem. E ela foi. Enquanto subia o Carmelo, aproximando-se do profeta, ele percebeu que ela, a sunamita, chegava num momento inesperado, não era dia de festa religiosa. Ela mandou o Geazi, vai e se encontre com ela, pergunte a ela o que aconteceu, se está tudo bem com ela, com o marido, com o menino. Ela não deu muito papo para Geazi. E Geazi perguntou, está tudo bem? Ela disse, tudo bem, tudo bem. Eu me lembro de Abraão diante de Isaac, quando caminhava para o monte onde Deus havia dito que Isaac deveria ser sacrificado, e Isaac lhe perguntou, pai, está tudo aqui, a lenha, o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E ali Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Tudo bem, foi a resposta que ela deu a Geazi. Ela, em profunda dor, não vai a outro lugar senão ao homem de Deus, o profeta Eliseu. O homem que havia sido instrumento usado por Deus para abençoá-la com o filho. Diante de Deus,
apresentado pelo seu profeta, ela deposita sua dor. Ela se lança aos pés dele, em profunda angústia. E um Geazi que no momento anterior foi tão sensível, se mostra tão ogro aqui, querendo arrancá-la dos pés de Eliseu. E Eliseu diz: deixa ela, deixa. Ela está em angústia. E Deus me encobriu, Deus não me revelou o que está acontecendo. Irmãos, não há melhor lugar para depositar nossa dor que diante de Deus em oração. É o melhor lugar para depor nossa dor em oração diante de Deus. E ela ali, de forma muito sincera, como sempre havia sido o relacionamento dela com o profeta, ela pergunta para o profeta: eu pedi algum filho ao meu Senhor? Eu não te falei, não me enganes. Ela abre o seu coração. A gente pode e deve ser sincero diante de Deus ao expor a nossa dor, ao dizer aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz sangrar, aquilo que nos faz derramar lágrimas. A gente não precisa de esconder, a gente não precisa de fingir diante de Deus. Ele já conhece o que está lá dentro. A gente pode e deve falar. Eliseu mandou Geazi, deu o seu bordão ali, o seu cajado, que representava a sua própria presença. Olha, você pega isso aqui, vai lá e coloque, encoste no menino. E Geazi então pegou e saiu e correndo para ver o que ia acontecer. E ela ficou ali e disse: olha, eu não vou se você não for. Se você não for, eu não vou. Ele foi constrangido, como havia sido constrangido lá no passado a comer com um convite sincero. Agora ele foi constrangido a ir a ela, a ir com ela, por um pedido de socorro sincero. Eu não tenho condição de ir se você não for comigo. Eu não volto lá sem você. Ele voltou com ela. Geazi dá o relatório que nada havia acontecido. Não havia barulho, nem nenhum sinal de vida, nenhuma respiração. Eliseu chega até onde o menino estava e o ressuscita. É instrumento usado por Deus para trazer à vida aquele menino, mais uma vez. Deixa o texto marcado, volta algumas páginas comigo para 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. No capítulo 17, o versículo 24, o antecessor de Eliseu, o profeta Elias, a quem Eliseu era servidor, de quem Eliseu recebeu porção dobrada, isto é, o direito de ser o sucessor. O antecessor de Eliseu havia também ressuscitado um menino, filho da viúva de Sarepta. Era uma viúva de um povo pagão, de um povo que não era de Israel, e ela teve o privilégio de receber a visita do profeta de Deus num tempo de fome, num tempo de crise. E aqui então no capítulo 17, versículo 24, depois de Elias ter ressuscitado o filho daquela mulher, o texto diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
olha, Elias, depois que você fez o que fez, eu conheço que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora, quando a gente volta então para 2 Reis, capítulo 4, no acontecimento que se deu com Eliseu, diferentemente da viúva de Sarepta, diante da ressurreição de seu filho por parte de Elias, a mulher de Sunem não reconhece aqui que Eliseu era homem de Deus. Não é aqui que ela reconhece. Ela já havia chegado a essa conclusão antes, não por meio de milagres, mas convivendo com ele. E foi por isso que ela foi até ele. Ela já sabia que ele era homem de Deus, por causa do testemunho, por causa da sua vida, da sua correção, da sua obediência, da sua devoção a Deus, da sua dedicação. E mais uma vez eu quero ressaltar aqui, irmãos, ainda hoje as pessoas que convivem conosco, vendo como é que nós vivemos, também devem chegar a esta conclusão, que nós somos homens e mulheres de Deus, não por milagres, mas pelo testemunho. Como a sunamita havia reconhecido em Eliseu. E aqui então nós vemos essa mulher lança-se aos pés do profeta no versículo 37 em gratidão, prostra-se em terra como agradecendo a Deus por aquilo que Deus havia feito por meio do profeta. Toma o seu filho e sai. Aquele dia que havia começado tão difícil, não sabemos que horas era aqui, o fato é que ela andou 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar. Numa angústia terrível. Aquele dia acaba bem, porque em um mundo de dores, Deus dirige a vida de seus servos, de modo a amadurecer-lhes a fé. E muitas vezes Deus usa o sofrimento como instrumento para nos talhar, para nos moldar à imagem do seu Filho, Jesus. Que tipo de dia você está vivendo? Que tipo de dia você está vivendo? Nossos dias se alternam. Talvez você esteja vivendo o início de um grande sonho. Alguma coisa está começando a acontecer, como no versículo 8, e você nem imagina o desfecho. Talvez você esteja vivendo o início de um grande projeto de Deus para a sua vida. Alguma coisa vai estar passando por sua vida, e ali uma história vai começar. Talvez você esteja já vivendo uma bênção, uma colheita. O versículo é de número 11. Um dia, vindo ela para ali, retirou-se para o quarto. Vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Talvez você está vivendo uma época de colheita, onde Deus está acrescentando coisas boas na sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, como no versículo de número 18, tendo crescido o menino, saiu certo dia. Os dias se alternam em nossa vida. Qual a natureza do seu dia, do seu tempo, do seu momento de vida? Seja como for, devemos sempre estar dispostos. E aqui eu quero finalizar ressaltando alguns pontos importantes, frisando alguns pontos que nós já vimos. Seja como for, devemos sempre estar dispostos a semear boas sementes na vida de outras pessoas, especialmente de irmãos na fé. Deus espera isso de nós. Devemos fazer isso sem segundas intenções, sem interesses pessoais. Devemos nos doar. Estejamos alegres ou tristes,
Deus não pede para servirmos só quando estamos com vontade. Deus quer que nós sejamos servos em todo o tempo. Quando nós olhamos o texto de Gálatas, quero citar rapidamente este texto, Gálatas capítulo 6, é um texto do qual eu gosto muito, acho muito instrutivo. Gálatas 6, versículos 9 e 10. A palavra de Deus vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja só, não nos cansemos. Se está com vontade, faça o bem. Se não está com vontade, faça o bem também. Sirva. Não se canse de fazer o bem. Ao seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer no meio do caminho. Olha o versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, enquanto tivermos oportunidade, condição, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, aqueles que têm o mesmo Salvador que nós temos. Isso vai servir de testemunho. Como vimos na semana passada, nós somos um povo que não deve ser conhecido por abandonar outros, por deixar outros em sofrimento, um povo que se apresenta para servir, que estende as mãos para doar, que não seja egoísta, mas altruísta. Seja qual for o seu dia, seja qual for a natureza do seu momento, semeie boas sementes na vida de outras pessoas, especialmente nos irmãos da fé. Mas a todo mundo, Deus espera isso de nós, sem segundas intenções, sem interesses pessoais. Um outro ponto que nós aprendemos e devemos guardar desse texto da palavra de Deus: devemos reconhecer com gratidão aqueles que semeiam em nossa vida, aqueles que têm sido instrumentos de Deus para nos abençoar. Nós devemos reconhecer como Eliseu reconheceu, que ele estava sendo abençoado por aquela mulher. Muitas vezes o reconhecimento, a manifestação de gratidão vai ser combustível para ajudar outros a continuar fazendo bem. Como homens precisamos disso em alguns momentos, de sermos renovados na nossa força. Às vezes a gente está desanimado, mas de repente a gente percebe que algo que a gente fez diferença na vida de alguém. A gente se renova para continuar semeando. Não deixe de reconhecer com gratidão aqueles que semeiam boas sementes em sua vida, aqueles que têm sido instrumentos de Deus para abençoar você, sua família. Reconheça. Prosseguindo, aprendemos também nesta passagem que devemos descansar no fato de que nesse mundo marcado pelo pecado, um mundo de dores, Deus dirige a vida de seus servos de modo a amadurecer-lhes a fé. Em alguns momentos você vai passar por dores difíceis, em alguns momentos dores muito fortes, excruciantes. Entenda que Deus continua no controle. Ele sabe o que está fazendo. E Ele está trabalhando sua fé. Pode ser que Ele ressuscite o filho, pode ser que não. Mas Ele sabe o que está fazendo. E Ele vai cuidar de você nesse tempo. Descanse nessa verdade em momentos difíceis. Não deixe de colocar a sua dor na presença de Deus em oração. Mas não deixe de reconhecer que você confia na soberania dEle. Sobretudo, meu irmão, devemos ser gratos àquele que semeou sementes de salvação em nossa vida, ao Cordeiro sacrificado no lugar de Isaque, ao poder por meio do qual o filho da viúva de Sarepta foi ressuscitado,
ao poder por meio do qual a mulher de Sunem pôde ter um filho e pôde ser socorrida no momento de desespero e ver seu filho sendo trazido novamente à vida. No dizer do profeta Jeremias, muito possivelmente aquele que fez o arranjo deste livro, como devemos ser gratos ao Senhor justiça nossa, aquele que na cruz se fez justiça por nós e conquistou nossa salvação, como devemos ser gratos ao Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 11, versículos 38 a 42, lemos sobre uma casa também hospitaleira. Em Lucas 11, a partir do versículo de número 38, vemos a mulher de Sunem em Maria e Marta, juntas. A mulher de Sunem era tanto hospitaleira, que preparava todas as coisas, como alguém que se quedava ali para aprender do profeta. Lá na casa de Maria e Marta, Marta era aquela que preparava todas as coisas, e Maria era aquela que estava ali aproveitando o momento para aprender do grande profeta, o Senhor Jesus Cristo, que, como o texto nos leva assim a suspeitar, quando ele passava por aquela região, ele sempre passava por ali, indo para Jerusalém, passava por Betânia. O texto nos leva a suspeitar que o Senhor Jesus sempre fazia questão de dar um alô para aquela família. Era uma família amiga, a quem ele amava. O texto diz com essas palavras: amava Jesus a Maria, a Marta e a seu irmão Lázaro. As Escrituras dizem isso para nós. Certo dia, conforme lemos em João 11, a morte também atingiu aquela casa. Eles tinham Jesus como amigo. Eles mandaram chamar Jesus. Jesus não foi imediatamente, Jesus se atrasou. Mas ele quis se atrasar. Ele estava no controle soberano da história. E ele sabia que aquela enfermidade seria para a glória de Deus. Ele sabia o que aconteceria naquela situação. A morte atingiu aquela casa. João deixa claro que nesse acontecimento a glória de Deus seria manifestada, que o Filho de Deus seria glorificado. E quando o Senhor Jesus chega, Marta, como a mulher de Sunem, vai correndo se encontrar com ele. O Senhor manda chamar Maria. Como a mulher de Sunem, Maria se lança aos pés de Jesus. Vemos a mulher de Sunem em Maria e em Marta, aquela que vai e aquela que se lança. Lázaro é ressuscitado. O Senhor Jesus Cristo, em tudo que estava acontecendo, enfatiza que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus enfatiza em tudo o que estava acontecendo ali no capítulo 11 de João, que aquele que crê nele não verá a morte eternamente. Que tipo de dia você está vivendo? Seja qual for a natureza do dia, do momento pelo qual você está passando, caso você ainda não seja uma pessoa salva, caso você ainda não tenha certeza de que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida, não deixe passar esse dia de hoje. Esse dia de hoje pode ser para você dia de salvação. Hoje,
o Senhor Jesus Cristo pode mudar completamente sua vida e lhe conceder a salvação eterna. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Eu convido você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E a dedicar um tempo à oração. Deus, já que os nossos dias se alternam, e se alternam tanto, e já que nenhum de nós pode prever o que virá amanhã, faz muito bem saber que o Senhor promete estar conosco todos os dias. Sejam dias de euforia, dias de início de projetos, quando novidades estão acontecendo e a vida está florescendo de forma tão intensa, exalando aromas, exalando vida mesmo. Nesses dias o Senhor promete estar conosco. O Senhor promete estar conosco quando a nossa vida frutifica e colhemos resultados de esforços, ou quem sabe, da obediência desinteressada, despretensiosa, e vemos o Senhor visitando a nossa vida com tantas bênçãos. Nesses dias o Senhor promete estar conosco e ser o motivo maior da nossa alegria, de modo a não colocarmos a nossa alegria em outra coisa, ou pessoa, ou condição que não seja o Senhor. Ó Deus, é muito bom saber que o Senhor está conosco também nos dias de dores, nos dias de perdas, nos dias de derrotas, de frustrações, de fracassos. O Senhor está conosco também. Faz tão bem saber, Pai, que o Senhor tem planos bons para nós, seja qual for a circunstância. O projeto tenha dado certo, tenha prosperado ou não. O sonho tenha sido realizado ou não. Faz tão bem saber que o Senhor está conosco, amadurecendo a nossa fé, talhando-nos, moldando-nos, aquilatando-nos, preparando-nos, fazendo-nos crescer, Pai, conforme o propósito eterno do Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos abençoar, seja qual for o dia da nossa vida, o momento circunstancial, existencial. Muito obrigado por prometer e, de fato, cumprir essa promessa de estar conosco. Ajuda-nos, Deus, a viver bem cada um dos momentos, a aproveitar, ó Deus, aquilo que cada momento nos oferece, com o coração aberto a aprender, a repartir, a receber também. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos quando agimos de forma inadequada, quando o Senhor esperava uma resposta específica de nós em algum momento e nós respondemos de forma diferente. Nos perdoe.
E ajuda-nos, ó Deus, a agradar o Senhor com a nossa vida, seja qual for a circunstância. Deus, e muito obrigado pelo Senhor, justiça nossa. Muito obrigado porque o Senhor Jesus Cristo, independentemente dos nossos deméritos, das nossas mazelas e desmerecimentos, muito obrigado porque Ele veio até nós na nossa dor. Ele se compadeceu de nós e se envolveu conosco na nossa dor. E Ele se entregou por causa da nossa dor. Obrigado porque quando cremos nele, podemos ter a segurança absoluta, uma segurança que nada pode tirar de nós, de que nós temos a vida eterna, nós temos a salvação da nossa alma. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição do filho, da viúva de Sarepta, da mulher de Sunem, da viúva de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro. Essas ressurreições foram ressurreições que serviram como demonstração do seu grande poder, mas foram ressurreições para a nova morte. A ressurreição espiritual é aquela que se ressuscita para a eternidade. É aquela que se vive para todo sempre com o Senhor. E essas ressurreições temporais, corporais, para prosseguimento da vida na terra, mostram que o Senhor tem algo muito maior para todo aquele que confia no Senhor. Obrigado, Deus, porque chegará o dia onde não viveremos mais em um mundo de dores, porque as primeiras coisas terão passado. Viveremos num lugar, ó Deus, perfeito, onde o pecado não existirá, um lugar de glória, onde os seus servos o servirão, verão a tua face. Muito obrigado, Pai, por essa esperança tão grandiosa. Enquanto isso, enquanto aguardamos, ajuda-nos a viver os dias que se alternam nessa terra, onde por ora estamos como passageiros. Em nome daquele que promete estar conosco todos os dias, sejam eles quais forem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus, espalhado por toda a terra, mas unido em um só reino espiritual, hoje e para todo sempre. Amém.